El tema que voy a presentar a ustedes es el acompañamiento pastoral a las familias en conflicto a causa de las redes sociales. Para entrar en este tema, me gustaría hacer una introducción del contexto que nosotros vivimos hoy. La era actual es señalada por las metáforas, la ilusión del fin por el simulacro, como dice Baudrillard, por el pluralismo y crisis de sentido, Berger, Luckmann, por la sociedad del espectáculo, Debord, Vatimo, por la sociedad de la transparencia y de la vigilancia, Byung-Chul Han y David Lyon, por la era del vacío, del efímero y por el crepúsculo del deber, Lipovetsky, y del pensamiento débil, Vatimo, Rovati. Y también, según Balma, el líquido, modernidad líquida, amor líquido, vida líquida, miedo líquido, tiempos líquidos, arte líquida y vida en fragmentos. Todos estos cambios generan crisis. La manifestación de la crisis de los individuos muchas veces es manifestación de la crisis de estructura que no responde más a las interpelaciones del mundo. Al verse sin respuesta, los miembros entran en crisis, y esto es muy peligroso cuando la crisis institucional se aferra a viejas tradiciones, principios que se consolidaron con experiencias de un determinado tiempo para responder a ciertas situaciones, pero actualmente no dan cuenta de hacerlo y pasa a esterilizar a sus miembros. En la familia este puede ser un peligro también. Por lo tanto, hoy las instituciones tradicionales, familia, iglesia, política, educación, tienen dificultades de responder a las preguntas del huésped inquietante, el nihilismo, en el cual los valores ya no tienen valores, según Galimberti. Por lo tanto, hoy es necesario mucha creatividad y capacidad de dialogar para ayudar en el proceso de discernimiento y formación del otro, especialmente en la familia. Uno de los focos de tensión y conflicto dentro de la familia son las redes sociales. Y yo voy a presentar algunas razones para estos conflictos. El primer son las fake news. Las noticias falsas y la información falsa se han convertido en una plaga hoy. Se propagan muy fácilmente, tienen un gran poder para desinformar y persuadir. Políticos como Trump, Bolsonaro y otros fueron elegidos gracias a noticias falsas. Ellas cuestionan la credibilidad de las grandes instituciones en el conocimiento científico y en sí y también los propios valores familiares. El ejemplo más claro es ahora con la pandemia del COVID-19, cuánta desinformación y tanta confusión tenemos. En la familia se oponen a los valores familiares. Muchas veces las fake news ayudan a trabajar una desinformación por cuestión de la situación de la educación de los padres, la educación de los hijos, y esto tiene tanta desinformación. Un otro problema es el conflicto generacional digital. Si queremos usar una metáfora, podemos decir que los padres están en el sistema analógico y los hijos en la era 5 o 6D. Para los padres, el diálogo se hace cara a cara. Para los jóvenes, el diálogo se hace a cabo mediante o smartphone, incluso si están juntos. La mirada del otro se reemplaza mirando una pantalla. El tocar el otro, el touchscreen. El conflicto generacional digital ocurre en el concepto de tiempo. Los padres tienen la experiencia del pasado, se insertan en el presente con sus desafíos y se preocupan por el futuro, en un contexto de grande incertidumbre. Los jóvenes viven en el presente. El conflicto generacional digital se debe a la pérdida de memoria histórica.
Los padres, em geral, através da experiência, adquirem uma certa memória histórica com o tempo. Hoje, os jovens têm muita informação, muito mais que seus padres, pero têm pouca memória. Pergunta, por exemplo, a los jóvenes de hoje se sabem o nome de seus bisabuelos. Muitos não lo sabem. O terceiro, o descobrimento de las relações paralelas e compensações emocionais. Las gerações de hoje, adultos e jovens, sempre estão pressionadas por el tempo. Ahorrar tempo. El tempo é dinheiro. Não tenho tempo. Todo tem que ser muito rápido, para ahora. E todo esto se pode fazer através de meios virtuais. ¿Por que enfrentar filas, arriesgar-se em la calle quando puedo criar um mundo virtual paralelo? O capitalismo sabe muito bem como criar necessidades e oferecer produtos compensatórios. Nesse sentido, as apps, aplicações, oferecem desde a possibilidade de relações e compensações afetivas. Tenho um desejo, puedo satisfazê-lo, porque as redes lo favorecem. Um jovem pode ter uma novia e relacionar-se com os chicos através de aplicações. Pode não ter uma vida social, pero pode ter 1000 amigos virtuais. Pertenecer a um grupo social por estar extremamente aislado, solo e sem falar com seus padres. As compensações afetivas vão desde a exposição corporal por nudes e muitos outros, por incentivo para consumir produtos, drogas e juegos virtuais. Muito a menudo, os padres não conhecem a deep web social que vivem seus filhos. Têm percepções, pero a menudo falta linguagem para tratar com os filhos. Al problema. Outra questão frequente é as práticas de cibersexo. Muitas parejas estáveis têm esta prática e isto com o tempo genera conflitos e muitas vezes o divórcio. O quarto ponto, relação virtual e real. Outra razão para o conflito é a relação entre o virtual e o real. Para os jovens, não há muita diferença. O exemplo mais concreto de isto foi um jogo virtual chamado Ballena Azul, potencialmente daninho e autolesivo que causou muitos suicídios entre os adolescentes. Uma das pruebas do jogo era quitar-se a vida. As gerações passadas seguem sendo herederas da presença física. As gerações pós-internet estão aqui e allá. Uma família se reúne para cenar hoje e cada uma está com seu smartphone, está em todo lugar de acordo com seu interesse. É importante este intercâmbio de valores e isto é a menudo também uma fonte de tensão com os niños, com os muchachos. O conflito de visões diferentes sobre a temporalidade. Como he dicho antes, o conflito generacional ocorre também em la forma de concebir o tempo e lidar com ele. Para as gerações atuais, o lema é viver hoje e agotar todas as possibilidades sem preocupar-se por el dia de mañana. Isto não é só um problema das novas gerações, sino que se ha demonstrado que é cada vez mais frequente hoje. Mirar o passado como uma possibilidade de aprender a viver bem o presente e melhorar o futuro não é uma característica das gerações presentes e pós-modernas. Estas são caracterizadas por viver el agora. Mañana é outro dia. Esta visão causa dois fatores importantes. Uma, a perda da memória histórica e a crítica histórica. Uma falta de criticidade como forma de reflexionar e discernir e uma falta de compromisso com o futuro, generando irresponsabilidade. Os problemas sempre serão de los outros. Então, quando os padres buscam chamar a seus filhos a uma reflexão séria, a menudo escutam: eres antiquado, eres velho, não sabes de nada. Esta esquizofrenia histórico-temporal é uma consequência de los diferentes mecanismos de las redes sociais e de las trampas del mercado que operam com mecanismos muito sutis
e afetam a vida familiar que, em seu seno, tem uma pluralidade de pontos de vista sobre o tempo e a forma de lidar com ele. E sexto ponto, a hiperactividade sociovirtual. As redes sociais e as tecnologias são caracterizadas por la interação. O diálogo entre duas pessoas não sempre é direto, cara a cara, sino que está mediado por uma tecnologia, um instrumento ou por uma persona e uma tecnologia, como no caso de los juegos virtuais. Nesse sentido, o ambiente familiar, a escola e a igreja são vistos por los jóvenes como tediosos, porque não oferecem a interação que desejam e também porque eles exigem responsabilidade, mientras que no ambiente das redes sociais existe um estímulo, liberdade e nenhum requisito para comprometer-se com outro ou na causa que requer um certo grado de responsabilidade e madurez. Estes são alguns elementos que, em minha opinião, são causas de conflitos em los entornos familiares. Obviamente, com eles, há outros que tendem a obstaculizar a vida no ambiente familiar. Bem, posto estes pontos, como acompanhar a estas famílias? Havendo identificado estes desafios, como trabalhar em eles? Como acompanhar a estas famílias? Não é uma tarefa fácil. Requer conhecimento, diálogo, discernimento, paciência e persistência. O primeiro ponto, buscar interactuar com os jovens. Como pensam eles? Que pensam? Que visão tienes de si mesmo, de las instituições, de la família, de la sociedade? Quais são suas preocupações? Que sentem eles? Se os padres a menudo são analfabetos digitais porque não conhecem o uso das tecnologias e não usam demasiado as redes sociais, os jovens são analfabetos emocionais. São capazes de viver todas as emoções ao mesmo tempo e não são capazes de nombrá-las, conhecê-las. Esta interação permite ingressar a menudo em el que eles vivem, conhecer melhor, identificar sua linguagem, os medos e a deep web social que vivem. Ajudar-los a superar a condição de estrangeiros de suas próprias emoções e levar-los a um processo de madurez, percepção mais ampla do mundo. E segundo ponto é resgatar a memória. Os jovens de hoje têm muita informação, pero não la memorizam. A informação é desechável, não se transforma em conhecimento. É essencial ajudar-los a fazer a conexão entre o passado, o presente e o futuro, para fazer uma leitura real da vida. A vida é mais complexa que googlear. E terceiro ponto, trabalhar em la capacidade de lidiar com os conflitos. É importante que as famílias aprendam desde temprano a enfrentá-los. Donde há pessoas, há conflitos. É uma realidade normal em la vida humana. Sin embargo, é essencial saber como manejá-los para que não se convertam em problemas sem solução. Nesse sentido, é importante que os párocos possam usar terapeutas e técnicos em diferentes reuniões de la pastoral familiar, podem oferecer ferramentas para lidar com os conflitos e com os novos linguagens de las redes sociais em la atualidade. O quarto ponto importante é ter resiliência. A resiliência é um conceito muito importante que qualquer líder deve ter em conta. É entendida como a capacidade de um ser vivo para adaptar-se a lo que lo perturba ou a uma situação adversa. Não se trata de mimesis ou adaptar-se à realidade para sobreviver. A resiliência não é uma adaptação, é uma autocrítica. No caso de conflitos familiares, devido às redes sociais, permite tomar consciência do problema, ver os impactos causados em las relações familiares, não demonizá-las, sino tratá-las como tecnologias que podem cumprir
uma função social positiva, sempre que utilizadas com critérios e incorporadas como um recurso para melhorar a comunicação entre a família mesma e outros núcleos familiares. E ponto 5, rescatar valores familiares e de las redes que podem promover relações saudáveis. O mundo de las redes sociais permite escondernos. Podemos ser um personagem fake, construir um ser ideal. Isso traz dois enganos. O primeiro, a la persona misma. O segundo, a la outra. Então, é uma questão de ser honesto. Outro aspecto é a fidelidade. Uma família pode estar aparentemente unida, pero infiel em seus princípios. Um homem e uma mulher podem ter partners virtuais. Os filhos podem experimentar formas de compensações afetivas virtuais, a menudo devido a seu próprio entorno familiar incapaz de generar amor e afeto. Nesse sentido, é importante resgatar os valores familiares e reflexionar sobre como as redes sociais podem convertir-se em sócios neste trabalho. O ponto 6, ajudar a los jóvenes a recuperar o sentido existencial, dando-lhes conta de que existem outros mundos, además de las redes virtuais e sociais. Com o avanço da inteligência artificial, as novas tecnologias de comunicação e as diversas possibilidades interativas de las redes sociais, é possível experimentar simultaneidade, emoções, interação, sem ser tocado por outro. Se mirar a los ojos del outro. Existe o risco de que a vida se converta em um jogo virtual. Isto, existencialmente, pode causar a vida, a perda do sentido da vida mesma. Uma pessoa hoje em dia pode ser extremamente informatizada e instruída desde o ponto de vista da linguagem de los meios tecnológicos, pero extremamente analfabeta desde um ponto de vista antropológico e existencial. Isto genera vazio, compensações e uma série de patologias que afetam a interação saudável entre os humanos. Estes pontos são só para ajudar a reflexionar sobre esta realidade de hoje. O importante não é tratá-los como problemas, sino como desafios que devem ser abordados com conhecimento, estudo, diálogo, empatia e criatividade. Eu creio que isto ajuda muito no cuidado pastoral e no acompanhamento das famílias hoje. É uma grande dificuldade que nós temos, pero não é o fim. Eu creio que temos que trabalhar com muito cuidado este aspecto. Les passo esta bibliografia para ajudar a compreender o mundo que vivimos e penso que isto nos ajuda a dar respostas a estes novos desafios. Tem os links, este hóspede inquietante, que é uma síntese do livro de Umberto Eco, muito interessante. Uma lição de ética frente à intolerância de Cortina. Hoje, nós também vivemos dentro das famílias a questão da intolerância e isto se passa muito com os meios sociais e também as características psicológicas de los consumidores de cibersexo, que é uma aproximação psicológica para conhecer um pouco este mundo. Espero que vocês possam ter um pouco esta visão e profundizar depois com seus estudos este tema muito atual que nós temos hoje. Muitas graças.